estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Prontos para mais uma aula de geografia? Hoje a aula vai ser comigo, professora Kelly. Se vocês estão prontos, vamos começar? Vamos lá? Para começar, nós vamos organizar os materiais. Então, pegue o seu caderno ou a folha que você faz as anotações das atividades. Também pegue o seu lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, apontador, aqueles materiais que vocês usam sempre, ok? Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais, muito bom, mas se não tiver, não tem problema. Use uma caixa firme ou um livro para fazer as atividades, certo? Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão anotar a data, o número da aula, vão separar os materiais e eu já volto. E aí, crianças, tudo pronto? Tudo organizado? Então vamos começar a nossa aula? Então, para começar a nossa aula, nós vamos relembrar o que vocês aprenderam na aula passada. Vamos lá? Na aula anterior, a professora Dircélia falou sobre os povos e comunidades tradicionais e destacou principalmente os povos do Cerrado. Esse bioma que aparece ali no mapa do Brasil em amarelo. Vocês lembram desse mapa? Estão lembrados? Que bom! Depois, a professora Dircélia falou sobre os povos do Cerrado.
Falou das quebradeiras de coco, dos camponeses, dos indígenas, dos quilombolas, dos gerazeiros, que têm uma característica comum, que é habitar o cerrado. Além dessa característica, ela também contou que eles têm uma relação direta com a natureza. São donos de saberes tradicionais que vão passando de geração para geração. Ela também disse que eles são os guardiões da biodiversidade e transmitem os seus saberes para toda a comunidade. Aqui nessas fotos, vocês podem ver algumas características que o cerrado tem. Vejam as paisagens que nós temos ali, com árvores muito específicas, com uma vegetação também muito própria desse bioma, o cerrado. Continuando, a professora também leu um poema do Luiz Perequê. Vamos retomar a leitura do poema para vocês lembrarem qual foi o poema que ela leu? Eu vou ler aqui para vocês. O povo que planta e pesca, canta, dança, faz festa no seu pedaço de chão. Abastece a sua mesa, agradece a natureza em qualquer religião. Seu lugar, seu oratório, tirar o seu território é calar a tradição. Então ela leu esse poema para vocês e destacou as questões culturais, né, do povo do Cerrado. Falou também da questão do oratório, que é ligado muito à religião, né, à reza dessas comunidades, e também falou dessa tradição, que é aquilo que é transmitido de geração para geração, certo? Depois, a professora mostrou essas duas imagens que representam as comunidades extrativistas. E ela destacou o instrumento de trabalho que essas comunidades utilizam, que é o balaio. Essas comunidades, como vocês podem ver ali nas imagens, elas retiram da natureza recursos naturais para serem vendidos ou transformados em outros produtos. Por isso, o nome de comunidades extrativistas. Ela falou desse utensílio, do balaio, e também contou para vocês outras comunidades, como os povos indígenas, também fazem cestas muito parecidas com os balaios para vender como artesanato ou usar para colocar alimentos e outros objetos. Aqui na imagem nós também vemos os balaios quilombolas, né? Um pouco diferente daqueles balaios que nós vimos dos indígenas, mas que também tem a sua função de transportar alimentos e outros objetos que eles usam no seu lugar de vivência, certo? Mas como é que são produzidos esses balaios? Vocês fazem ideia? Parece que é um artesanato manual, né? Parece que eles vão trançando com as mãos e depois de prontos, são decorados com tintas naturais. O que vocês acham? Eu também acho que é bem desse jeitinho. Será que é fácil fazer balaio? Não sei, nunca experimentei. E vocês, já tiveram essa experiência? Pois é, algumas crianças podem ser que já tenham feito balaio com suas avós, com suas bisavós, né? Ou mesmo na escola, tenham aprendido um pouquinho desse trançar dos balaios com outros materiais. Vocês lembram que a professora Dircélia, inclusive, mostrou assim aqui na sala, né, na aula, vários modelos de balaios e de cestarias? Foi muito bacana, não foi? Depois, a professora trouxe uma cantiga popular chamada balaio. E essa cantiga popular foi apresentada pela professora Thaís. Vocês lembram da música? Ah, que legal! É uma música bem animadinha, né? Bem dançante e que fala ali
do balaio que é feito, certo? Aí a professora Dircélia, na aula passada, fez com vocês algumas atividades. Vamos ver quais foram as atividades? Olhem lá. Na atividade número 1, ela perguntou quais conhecimentos você acredita que sejam necessários para a realização dessa técnica de pesca. E aí ela mostrava a imagem e depois até mostrou como é que é feita essa técnica de pesca de arrasto que nós estamos vendo ali. Depois, ela pediu que vocês observassem os balaios e escrevessem como é que esses balaios foram produzidos. Vocês conseguiram fazer essas atividades? Elas estão aí no seu caderno? Muito bem! E por fim, a professora Dircélia pediu para que você elaborasse um cartaz sobre a relação entre os povos tradicionais e a natureza, a relação que eles têm de viver ali em meio à natureza. Conseguiram registrar todas essas atividades? Que bom! E hoje, na nossa aula, nós vamos conversar sobre os espaços de vivências e a diversidade humana. E para isso, nós vamos observar algumas imagens. Vamos ver aqui. Observem essa imagem que eu trago para vocês. O que será que essas crianças estão fazendo? Você teria um palpite? Saberia me dizer? Muito bem, elas estão conversando, estão sentadas numa cerca ou num banco conversando. Muito bem. Essas crianças, elas são iguais? Olhem bem para a imagem. Essas crianças são iguais? Não, não são iguais. Mas por que será que elas não são iguais? Vocês saberiam me dizer? Ah, muito bem! Tem 2 meninos e uma menina. Ótima observação. Isso é uma diferença, né? Isso faz com que as 3 crianças não sejam iguais. Muito bem. Nós podemos observar outras diferenças nessas crianças? Vamos ver? Isso mesmo! Os cabelos são diferentes, as roupas são diferentes. Seus colegas, seus amigos, eles também são diferentes uns dos outros? Ah, muito bem observado. As pessoas são diferentes. E tem problema nisso? Não, não tem nenhum problema, certo? Vamos observar mais uma imagem. Olhem lá. Nessa imagem, eu já coloquei o título: As pessoas são diferentes. Ali na imagem, nós temos meninas e temos também meninos. Vamos acompanhar aqui a leitura e a identificação de cada um deles. Vamos lá, eu vou marcar com uma seta. Então, aquela menina ali da frente é a Ana. Aí nós temos o João, logo ali atrás da Ana. Temos a Lívia. Temos também a Luísa, a Nara e o Fábio. Muito bem. E eles são iguais? Não, não são iguais. Eles têm cada um as suas características e por isso nós dizemos que eles são diferentes, certo? Mas se cada um tem sua característica, tem o seu jeito de ser, o seu cabelo, a cor dos olhos, da pele, né? Eu pergunto para vocês, essas diferenças físicas que nós vemos nas pessoas, elas são importantes?
Não, elas não são importantes. O importante é que essas pessoas sejam atenciosas, carinhosas, gentis, tenham alegria, sejam responsáveis, entre tantas outras características positivas que podemos destacar em alguém, não é mesmo? Que bom que vocês concordam. Nós podemos também destacar algumas diferenças nessas crianças que acabamos de conhecer. Vamos dar uma olhadinha aqui. A professora destacou na imagem o João e o Fábio. O João e o Fábio são dois meninos, né? Que têm cabelos que são diferentes, que têm a pele que é diferente, os olhos que são diferentes, certo? E agora eu destaco para vocês as meninas. Vamos observar as meninas? As meninas também têm muitas diferenças que nós podemos observar olhando para a imagem. Os cabelos, a pele, os olhos, o sorriso. São muitas diferenças, certo, crianças? Agora eu vou mostrar para vocês que as crianças que nós vimos até o momento resolveram se apresentar e contar do que elas gostam. Então vamos ver quais são os gostos ou as preferências de cada uma dessas crianças? Vamos lá? Veja lá. Primeiro vou começar com o Fábio. Eu sou o Fábio. Adoro jogar futebol e ler gibis. Gosto de brincar no campinho. Muito bem, o Fábio já colocou as suas preferências. Agora vamos ver quais são as preferências do João. Eu sou o João. Gosto de andar de bicicleta e jogar bolinha de gude. Olha só! Eles contaram para nós o que eles gostam de fazer. E eles destacaram as brincadeiras que eles mais gostam. Interessante, né, crianças? Vamos ver agora quais são as preferências das meninas, certo? Começando aqui pela Ana. Eu sou a Ana. Sou amiga da Lívia e sempre brincamos de boneca e de pega-pega. Interessante, né, crianças? Eu sou a Lívia. Vejam lá que a professora destacou em vermelho o nome da Lívia. Gosto de jogar futebol e brincar de pega-pega no campinho. Opa, a Lívia também gosta de jogar futebol. Me parece que o João ou o Fábio falaram que gostavam de jogar futebol. Vamos ficar atentos para ver se alguém tem mais preferências parecidas com os amigos. Vamos lá? Eu sou a Luísa. Vejam lá, a Luísa tá dando um sorriso gostoso lá atrás, né? Amo dançar com a minha amiga Nara e de jogar futebol com a Lívia e o Fábio. Olha que interessante! A Luísa também gosta de jogar futebol. E agora vamos ver o que a Nara gosta. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu sou a Nara, gosto muito de desenhar e dançar. Amo as aulas de arte. Olha só, a Nara gosta das aulas de arte. Bacana isso, hein, crianças? Vocês perceberam que eles são diferentes, mas têm gostos muito parecidos? Que interessante, né? Como numa conversa com um amigo, com uma amiga, você consegue descobrir que tem coisas que te aproximam ou que te afastam desse amigo, né? Principalmente quando vocês têm coisas em comum, coisas que vocês gostam em comum, como um tipo de comida, um tipo de brincadeira e assim por diante. Então, vamos fazer a primeira atividade? Vamos lá? Opa! Vamos fazer a primeira atividade. Nessa atividade, eu vou pedir que você escreva ou desenhe o que você gosta de fazer. Quais são as suas preferências, os seus gostos? Podem ser em relação a brincadeiras,
a brinquedos, a livros, a desenhos, a atividades que você faz no seu dia a dia. Vamos contar então o que vocês gostam de fazer por meio de frases, de palavras ou de desenhos? Tempinho para vocês!
aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Deu tempo de vocês escreverem ou desenharem aquilo que vocês gostam de fazer? Se não deu tempo, a hora que acabar a aula vocês terminam, tá bom? Combinado? Vamos continuar a nossa aula porque agora a professora organizou para vocês algumas informações que as crianças trouxeram sobre as coisas que eles gostam. Vejam aqui que a professora vai mostrar essas preferências, esses gostos das crianças em tabelas. Acompanhem aqui comigo. Eu separei aqui numa tabela os gostos ou preferências do João. Ele falou que gosta de jogar futebol, ler gibi e brincar no campinho, certo? Agora, as informações do Fábio. O Fábio contou pra gente que ele gosta de andar de bicicleta e jogar bolinha de gude. A Lívia nos contou que gosta de jogar futebol e brincar de pega-pega e brincar também no campinho, certo? Continuando. A Ana falou que gosta de brincar de boneca e de pega-pega. Vão acompanhando lá. A Luísa contou que gosta de dançar e jogar futebol. E a Nara disse que gosta de desenhar e dançar. Muito interessante, né? Essa organização que a professora fez. Agora a professora vai fazer o seguinte: eu vou destacar as preferências, os gostos parecidos das crianças. Então acompanhem lá. O João falou que gosta de jogar futebol. Quem mais gosta de jogar futebol? A Lívia e a Luísa. Reparem que a professora destacou numa cor azul. A Lívia gosta de brincar de pega-pega. Quem mais que gosta de brincar de pega-pega? A Ana, muito bem! Então, a Lívia e a Ana gostam de brincar de pega-pega. Têm gostos em comum. A Luísa gosta de dançar. E a Nara também gosta de dançar. Então, as duas têm brincadeiras, né? Atividades, gostos parecidos, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês viram que a professora pintou, destacou cada gosto ali parecido das crianças de uma cor diferente. Então, o futebol eu destaquei em azul, o pega-pega, a brincadeira de pega-pega eu destaquei em verde e a brincadeira de dançar, a atividade de dançar eu destaquei em amarelo. Que tal a gente contar quantas crianças gostam de jogar futebol? Vejam lá. O João, uma. A Lívia, duas. E a Luísa,
3. Então, 3 crianças gostam de jogar futebol. Quantas crianças gostam de brincar de pega-pega? Vamos ver. A Lívia, 1, e a Ana, 2 crianças. Muito bem. E de dançar, a Luísa, 1, e a Nara, 2 crianças. Muito bem. Vamos ver agora como é que a professora pensou em organizar essas informações numa representação um pouco diferente. Num gráfico. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá? Acompanhem comigo. Então eu coloquei o título, atividades preferidas, escrevi as 3 principais atividades que as crianças preferiram: futebol, pega-pega e dançar. E vou agora colocar quadradinhos coloridos para representar a quantidade de crianças que gosta de cada atividade que eu coloquei ali. Então, no futebol eram 3 crianças, vocês lembram? E aí a professora desenhou 3 quadradinhos azuis. No pega-pega eram 2 crianças. A professora desenhou 2 quadradinhos verdes. E de dançar também eram 2 crianças. A professora também representou com 2 quadradinhos amarelinhos, certo? Que tal você agora registrar esse gráfico aqui que a gente montou agora aí no seu caderno ou na sua folha? Você registra aí para mim? Vou te dar um tempinho.
crianças conseguiram registrar? Se não deu tempo, não tem problema. Depois você registra com calma, tá bom? Vamos continuar agora a nossa aula, porque a professora trouxe a opinião de algumas crianças e eu quero compartilhar com vocês. Vejam lá. A professora perguntou para algumas crianças: você acha que todas as crianças são iguais? E olha as respostas que eu tive. Prestem atenção. A Bia respondeu: não, porque a minha opinião nem sempre é igual à dos outros. Interessante. O Arthur respondeu: sim, porque todos nós somos crianças, então somos iguais. Olha, o Arthur pensou de uma maneira que a professora não havia pensado ainda. A Carol respondeu: não, porque meus amigos têm um jeito de ser diferente do meu. Ah, Carol, olha que interessante a opinião que a Carol tem sobre ser diferente, sobre ser igual. Interessante, né? O Bruno respondeu: sim, porque todas as crianças têm os mesmos direitos e deveres. Olha, o Bruno falou de uma coisa muito importante, né? Falou sobre os direitos e deveres das crianças. Veja que interessante. É legal em algum momento a gente ler alguma reportagem, alguma informação que nos conte sobre esses direitos e deveres. Então é legal pesquisar um pouquinho, né? Vejam, vocês repararam que o Bruno, ele é um garoto que está usando uma cadeira de rodas? Para algumas pessoas, isso é uma diferença. Mas como nós já vimos, essas diferenças pouco importam, né? A Laís respondeu: não, porque quando eu me olho no espelho, me vejo diferente dos outros. Olha que interessante! E você já se olhou no espelho? Já viu se você é igual ou diferente de outras crianças, de outros amigos, de outras pessoas? Que interessante, né? Que terminando a aula, que tal se olhar no espelho para ver quais são as suas características físicas? O Léo respondeu: não, porque existem diferenças entre meninos e meninas. Também muito bem observado, né, Léo? Então vocês entenderam que não existe uma resposta pronta para a igualdade das pessoas ou das crianças. Cada um tem o seu ponto de vista e cada um deve ser respeitado pelo ponto de vista, por aquilo que acha em relação à pergunta que foi feita. E daí, crianças, gostaram da nossa aula de hoje? Como é importante, né, a gente saber sobre essa diversidade que existe entre as pessoas e poder respeitar essas diferenças. Vocês concordam? Ah, legal! Hoje, infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar a nossa aula? Hoje nós reconhecemos as diferenças entre as pessoas. Também representamos as informações em um gráfico. E fizemos atividades. Bom, como eu falei, por hoje nossa aula está chegando ao fim. Mas em outro momento vamos conversar mais sobre essas diversidades, sobre essas diferenças, principalmente em sala de aula. Essa conversa vai ter continuidade com os professores, tá certo? Por hoje, crianças, eu deixo para vocês um beijo, um abraço, se cuidem e até uma próxima aula.